Opa, Alex Angeloni na área, tudo certo aí? Segunda-feira, isso aí, vamos se animar, vamos botar pra moer. Eu tava lendo uma matéria, né? E que falava matéria sobre música e tal, e aí tava dizendo que o vinil, ele foi uma das mídias foi a mídia que mais deu lucro, né? Aí você fala, gente, mas o vinil, cara. Daí me lembrei de algumas coisas que eu vi, convivi, né? Então queria compartilhar com vocês aqui o que eu vi e a minha opinião a respeito disso, né? Ela apesar de ser muito controversa, né? Tem muita gente que defende uns e diz, não, o vinil tem o som do vinil, aquele cravo, aquele não sei o quê, né? E o que eu acho do vinil melhor do que as mídias digitais é que, como arte, ele é muito legal, cara. Muito. A capa grandona, você tinha ficha técnica, letra de música, compositor, estúdio que gravou, você tinha tudo ali, os músicos, onde fez as coisas, cada coisa nos. Poxa, olha, como informação histórica da música, né? Ele é demais, né, cara? Demais, demais. Hoje você não tem mais informação de nada, você não consegue saber onde gravou, você não consegue saber quem tocou, quais os músicos que participaram, né? Malemar você consegue ver uma ficha técnica lá, dizendo a galera do vídeo, né? Geralmente quando tem um videoclipe ou um ao vivo, o pessoal do vídeo sempre tem ali, né? E essa importância continua até hoje, né? Eu sempre fiquei meio chateado com isso daí, porque eu sempre falo, cara, legal, você tem um vídeo lá 4K, maravilhoso, tudo certo, luz, cara, aquele cenário lindo, cara, mas desliga o áudio e assiste o vídeo para você ver para que serve, né? Então, as pessoas não colocam, né, na balança, aqui vai uma crítica mesmo, mas eu fico chateado com isso, porque a gente está do outro lado, né? Os músicos, produtores, compositores, os estúdios que foram feitos, sabe? Essa história a galera deixou pra lá, tá se perdendo, né? Então, fica aí uma dica. Se o vídeo, cara, é lindo, mas sem o áudio ele não serve pra nada, cara. Então, só pra gente se ligar. Voltando pro nosso assunto agora. Por isso que eu falo que o vinil, eu acho que ele é muito mais legal que o CD mesmo, e do que o streaming, então nem se fala, né? Por conta disso. Agora, o som, eu não acho que ele é tão bom assim. Essa é a minha opinião, né? Depois vocês deixam aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso, né? Tá tudo certo, cada um vai ter a sua opinião a respeito. Mas eu vou contar um pouquinho da história de como era feito e onde estão os problemas que eu vejo, né? Eu me lembro de acompanhar várias vezes, cara, o corte do disco, ficava naquela salinha lá na Copacabana lá. Então saía do estúdio, a matriz, em fita geralmente era fita de 1/4, e ia para essa. É uma pseudo-masterização. Não deixava de ser, mas é como se fosse uma masterização. Só para a galera entender do que eu tô falando. Só que tinha o seguinte, diferente do CD que aceita toda a gama de frequência que você colocar numa mix, então, passou um pouquinho do grave, passou um pouquinho do agudo, sabe? Aquela coisa, eu quis que essa música soasse mais grave mesmo, enfim. O CD, o streaming, todas essas mídias que são digitais, elas suportam isso numa boa, né? Se é bom, se é ruim, se é prejudicial para o som, isso não é a discussão agora. O importante é que quando você fazia a mixagem e você coloca ela na mídia, ela vai reproduzir o que você colocou, né? E já o vinil já não é assim, né? Ele não é assim e nem tem como, porque, por exemplo, se você colocava um pouco mais de grave, né, numa mixagem, numa mix, né? Se colocasse um pouco mais de grave, o que acontecia? Aumentava o sulco, né? E o sulco é aquelas ranhuras por onde passa a agulha, então ele tem profundidade e largura, né? Então ele aumentava o sulco, o grave aumenta esse sulco. E aí, dependendo da quantidade de grave,
fazia até com que a agulha pulasse, né? Porque ela ficava andando solta ali dentro daquele negócio e ela pulava. Então os caras falaram, tem muito grave, ele tá pulando. É por conta disso. Então, normalmente o que se fazia? Quando a mixagem chegava, primeira coisa que se analisava era esse tipo de coisa. Tem muito grave? Vamos colocar um compressor, vamos colocar um filtro, enfim. Os caras que faziam esse tipo de trabalho, que cuidavam disso, tinham que ficar de olho para que não desse problema depois, né? Então, a primeira coisa que os caras davam uma limada era no grave. Então, a mixagem já era feita pensando nisso, mas mesmo assim, se tivesse um pouquinho mais, era limado o grave. Inclusive, hoje, a galera que masteriza para vinil, porque você faz a mixagem e aí, olha, vou fazer uma tiragem em vinil. Você tem uma outra masterização, tem até plugin que já faz isso, por exemplo, de 200 Hz para baixo, ele fecha tudo mono, aquilo. Porque imagina que você tem um efeito grave, um efeito estéreo grave, né? Que ele dá uma balanceada no LR, isso não pode acontecer no vinil, né? Então, que é 200 Hz para baixo, ele tem que fechar mono. Então, aí você já vê que já tem uma modificação na fonte que você está mandando. Então, a sua mixagem, se você tinha um efeito grave estéreo, já não vai ter mais. Então, já não reproduz fielmente. E vamos voltar lá para o vinil. O outro problema que tinha era o agudo. O excesso de agudo, ele queimava a água, praticamente. Ele queimava a agulha de corte, né? Que era feito num disco de níquel. Essa matriz era feita num disco de níquel. E aí ele queimava a agulha de corte. Então, usava-se muito de Esser. Um clássico da época é o Orban, né? Com aquela luzinha amarelinha, laranjinha lá e vermelha, né? Então, ele ia atuando cada vez que tinha um sibilado, um prato a mais forte, um timbal, alguma coisa nessa alta frequência, ele acendia. Do amarelo pro vermelho, né? Então, quando chegava no vermelho, estava capando mesmo. Então, se você fez lá a sua mix e aí tá com o agudo rolando lá, pá, cara, sai um Szinho a mais lá e você não se importa com isso e tá tudo bem, no vinil não podia ter. Então, quando ele atuava nesse agudo, que você colocou um pouco a mais, ele tirava o resto das coisas. Então, ele ia alterando realmente toda a parte de agudo da sua mixagem. Então, o vinil não reproduzia 100% o que era feito dentro da mixagem dentro do estúdio. Por isso que, na minha opinião, não é tão saudável assim, né? Um negócio que você tem que tirar o grave porque aumenta o sul. Cara, mas se eu quiser grave? Não pode. Quando eu falo grave, eu falo bastante grave mesmo, gente. Não é falando de, sei lá, de 60 para baixo, aquele sub queimando, né? Os drive, né? E você não podia ter. Então, assim, você já tinha que fazer uma mix pensando nisso e, além de tudo, passava por mais esse filtro aí. Por isso que eu acho que não é tão bom o som do vinil. Mas tem gente que defende, não, porque o grave e tudo, mas é que era um outro tipo de grave, né? Então, é bem controverso até hoje, né? Mas essa é a minha opinião, baseado no que eu vi, convivi, enfim. E aí eu queria saber o que vocês acham mesmo, deixa a opinião de vocês aqui, se vocês acham que o vinil é mais legal de som. De novo, a arte dele é incrível, cara. É incrível, as informações, isso aí não tem pra ninguém, né? E por muitos anos, olha que engraçado, né? A música, a indústria do áudio, ela teve uma evolução, mas ela foi muito lenta, né? Em muitos aspectos. Ela começou lá aquela gravação mono, sabe? Todo mundo tocando junto, foi abrindo multipista, tudo, mas desde aquela época, dos primórdios lá da música registrada, né, gravada, se ouvia
em vinil, né? Desde aquela época, né? Então você fala assim, cara, o vinil ficou por décadas sendo a fonte principal de para você reproduzir música dentro de casa, ouvir e tudo. Até mesmo nas rádios, depois as rádios foram mudando, mas ou você ouvia rádio, música na rádio, ou você ouvia em casa no vinil. E muitos anos, e de repente, assim, metade dos anos 80 começa a mudar isso, né? Então, se você pegar toda a história até os anos 80, desde o começo lá, sei lá, 1900, a gente tá falando que quase, sei lá, 80 anos, sei lá, 70, não sei exatamente o número disso, mas é por aí, 70, 80 anos você ouviu música de um jeito, o mesmo formato, vinil, tudo. Então você imagina essa geração toda, dos que ainda estão vivos e tudo, né, que foi passando de pai para filho, tendo a oportunidade de ter alguns trabalhos em vinil de novo, coisas novas, tudo. Então, esse tipo de coisa está alimentando bastante o mercado, que é saudável, né? É saudável para música, é saudável para história e tudo. Mas é isso aí, galera. Eu quero saber aí o que vocês acham. Quinta-feira a gente volta. Vou voltar com as histórias, né? Que isso faz parte da história, mas fugi um pouquinho do propósito aqui. Mas eu precisava abordar esse tema aqui, falar um pouquinho de como funcionava a construção do vinil, para a gente poder entender, né? Que se é melhor, se é pior. Aí, enfim, é isso aí. Beleza? Tamo junto, até quinta-feira. Aquele abraço.